Maravilha, sejam muito bem-vindos no nosso treinamento de hoje. Um assunto super interessante que eu gosto muito de debater, para a gente atacar um problema seríssimo que é a dicotomia. Então, a gente vai discutir programação procedural versus orientada a objetos com um olhar diferente. E é isso que eu quero compartilhar minha tela com vocês aqui para fazer a apresentação certinho. Vamos lá. Maravilha, então vamos discutir hoje programação procedural versus orientada a objetos. E eu quero fazer essa discussão de uma maneira diferente. A gente, quando pensa em orientação a objetos, né, todo mundo trata isso como se fosse o santo graal, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem gente que mete o pau nesse negócio também. Então fica uma grande confusão. E essa confusão escala rápido por uma questão de discutir o sexo dos anjos. E eu quero atacar, eu quero pegar e se rachar esse processo. Então, a gente precisa ter muita consciência sobre qual é o nosso objetivo aqui hoje. Tá? Preciso de vocês muita consciência sobre isso. O nosso objetivo não é detalhar a visão. Essa imagem é muito interessante, ela é muito relevante, porque, veja, né, tem aqui uma imagem embaçada com óculos dando nitidez. Qual é a sutileza disso? Né? É que isso significa que eu estou vendo mais detalhes. Né? Mais detalhes sobre o tema, mais detalhes sobre o assunto. E eu acho que detalhes, a gente já tem um monte deles. O problema todo é que, para eu compreender o detalhe, eu já tenho que ter uma certa noção da forma. Quando eu vou no oculista para fazer o teste de visão, ver o quanto eu consigo enxergar, eu já tenho que saber quais são as letras que estão na parede do cara. Então, vira um processo de saber mais sobre alguma coisa. E eu não acho que o problema da disputa entre procedural e orientado a objetos, da disputa entre paradigmas, né? Porque o que simboliza a disputa entre paradigmas de programação? Simboliza a dificuldade de fazer a coisa certa, a dificuldade de criar um sistema com qualidade, uma coisa que funcione, uma coisa que você consiga crescer com facilidade. Então, é difícil fazer isso. E não é um problema, eu vejo muita gente falando assim, eu não sei o padrão de projeto, eu não sei o quê. Não é um problema de detalhes. Na minha concepção, no meu entendimento, o problema que a gente tem é um problema de dimensão. E eu gosto muito dessa foto, porque essa foto mostra as mesmas coisas, mas com uma dimensão a mais, para a gente enxergar sutileza. Né? Então, a gente passa a enxergar cores diferentes da mesma coisa. A gente passa a enxergar o que elas têm em comum, qual a natureza comum delas, como elas se relacionam. Porque, no final das contas, o nosso objetivo hoje aqui não é montar um mapa de tudo que você precisa saber sobre esses paradigmas e como dominá-los. Não é isso. Mas é para a gente... Vamos tentar olhar isso de um outro ângulo para abrir o problema, eliminando a dicotomia e entendendo a essência de que são questões deslocadas em um mesmo espectro, são como frequências de luz diferentes para a mesma coisa. Continua sendo luz, mas são frequências distintas, elas têm propriedades distintas, então a gente precisa entender essas questões. Então é esse o meu objetivo hoje, não é a gente aprofundar e discutir os detalhes do detalhe, porque eu acho que isso só distrai. Eu acho que esse é o problema. O problema que a gente tem hoje sobre o entendimento de técnicas avançadas de programação é porque a gente tenta ir para o detalhe, mas a gente trava. A gente tenta implementar e a gente trava. A gente tenta fazer e a gente trava. Então a gente tem que entender claramente qual é o problema. E uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma questão a ser investigada, é que a gente tem que tomar muito cuidado e eliminar a dicotomia. A gente vê isso no mundo. A dicotomia, que é ou isso ou aquilo, que é o ou exclusivo. Só pode uma coisa. É desse jeito ou daquele jeito. Isso é certo, isso é errado. Esse é melhor, aquele é pior. E aí você começa a se perder numa disputa retórica e fica essa briga.
do que fazer, de como é que vai. E aí o cara que está querendo subir de nível, ser mais sênior, dominar um assunto, fica perdido num mar de desinformação na internet. Que é essa questão, é um mar de desinformação. A gente não consegue saber o que fazer. E a dúvida é sempre essa. Qual a coisa certa a fazer? Sempre a gente está buscando essa informação, né? Que é essa expressão da sabedoria. Então, ao invés de simplesmente ficar focado em know-how, vamos entender a parte da sabedoria, vamos buscar a sabedoria juntos. O problema de programar em geral, né, num nível sofisticado, num nível acima, é um problema de que qualquer tecnologia suficientemente avançada será indistinguível de mágica. Você consegue perceber quando a coisa é interessante, mas você não consegue entender por que aquilo funciona. Parece mágica. Provavelmente todos vocês tiveram essa sensação quando começaram a programar. Diz para mim aí no chat. Começou a programar, simplesmente a coisa funciona. Parece mágica. Você sente o poder de estar criando magia em forma de bits. E quando a gente vai subindo o nível, e a gente vai trazendo isso para um viés profissional, a corda aperta. Porque eu não estou só de curtição. Eu tenho que dar resultado. Então, como é que eu vou dar resultado sobre uma coisa que eu não tenho total domínio, simplesmente porque é muito amplo? Ninguém sabe tudo. Como é que você navega e se compromete com o resultado do seu cliente, e se compromete com o seu chefe, se compromete com a sua empresa, seus colegas de trabalho, se você não tem garantia de que vai resolver o problema? Como que faz isso? Então, a forma da gente, para a gente conseguir se posicionar e criar essa visão diferente, né, sobre o assunto, a gente precisa voltar para a base, resgatar os fundamentos. E sobre esses fundamentos, eu pergunto para você agora: o que é programação procedural? O que é programação procedural? Quem define isso para mim, sem procurar na internet. Eu quero definir isso agora, pegar o microfone e fala. Acho que programação procedural é quando um programa é meramente uma sequência de comandos, né, um atrás do outro. Então, programação procedural, acho que por definição, é quando você programa as coisas para elas serem executadas, né, tipo, de maneira top-down, assim. E só que, eu acho que é isso. Essa seria a definição, assim. Legal. Alguém tem uma definição diferente? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Legal. É quase isso. Está no caminho certinho. Qual é o aspecto da programação procedural que a gente precisa enfatizar? Que não se trata, né? A programação, a gente olha sempre o que a gente escreve, né? O que a gente vai programar, né? O nosso ato de criar código. Mas como eu falei para vocês, sempre repito, o código é uma foto. O código rodando é um filme. No final, eu estou tentando, a partir da foto, modelar a execução do filme. Então, existe uma natureza na programação procedural que é histórica, né? E a natureza dela é que a gente passa a ver, a gente vê o programa como sendo código e memória, pura e simplesmente. E qualquer código mexe em qualquer memória. Então você tem, a natureza dele é que você tem um monte de go-to, então faz isso, pula para aquele outro, pula para aquele outro. Você tem as variáveis, geralmente são globais, e você tem um conjunto de variáveis auxiliares globais. Então, se você já pegou um código antigo e tinha AUX1, AUX2 e JK, né, são variáveis que o pessoal alocava aqueles espaços para usar ao longo das rotinas, ao longo do código. E tem um problema, que se eu fizer só uma sequência de comandos, vamos pegar a programação assembly, por exemplo, em que é só uma sequência de comandos. Pode ser que eu comece a repetir grandes blocos de comandos. Então, a programação procedural, ela vem, né, complementando o assembly, que é originalmente a programação imperativa,
para que você consiga reaproveitar conjuntos de comandos, conjuntos de instruções. Então, procedimentos não são funções. E é isso que a gente tem que primeiro dar uma entendida. Procedimentos são como se fossem checklists, são etapas, sequências de passos. E eu posso, um procedimento, ele pode receber um parâmetro para eu variar a execução daquele procedimento. Só que o procedimento, ele é um trecho de código que está embaixo de outro, e antigamente o que a gente fazia, usava muito label para pular desse cara, porque aquele label, na hora que você compilasse, ele ia virar um endereço de memória onde está o código, para onde o ponteiro de execução do computador pularia para continuar a execução. E aí o problema do procedimento é que ele sempre tem uma grande carga de setup. Sempre tem. Você vai começar um procedimento, o que você vai fazer? Zerar as variáveis. Estabilizar o ambiente. Para então você executar o procedimento. Então existe, além do código, existe necessidade de você preparar o ambiente. O seu código que está em execução, ele é totalmente responsável pelo programa inteiro, pelo ambiente todo. Isso não era um problema na década de 50. Porque na década de 50, quando os grandes computadores começaram a surgir, qual era o grande lance? Você tinha um job. Você carregava um programa para a máquina e essa máquina rodava esse programa. Certo? Então, a programação procedural ela tem essa característica de focar em sequência de passos, onde ela tem o foco dela no máximo vai gerar um reaproveitamento de comandos. Tranquilo até aqui? Faz sentido para vocês? Alguém discorda? Show de bola. Então, vamos agora dar um próximo passo. E o que é programação estruturada? O que é programação estruturada, galera? Microfone, vamos lá. Quem define? Bora? Vou eleger um, hein? É uma camada de abstração que é criado para tu ir além dessa questão de código e memória, né? É o que eu consigo entender fazendo um contraponto que tu trouxe anteriormente. Certo. Você já está com a intuição de que é uma evolução, né? Sim. Você traz uma estrutura a mais. E você está corretíssimo. Né? A programação estruturada ela tem outras naturezas. E ela veio com a invenção do Algol. Né? Ela tem essas três características: bloco de código, pilha e encadeamento de funções. Então o programa ele passa a ter uma natureza um pouquinho diferente. Você ainda tem os códigos. Esses códigos eles também podem ter procedimentos, tanto que tem linguagens, como o Fortran, por exemplo, você tem procedimentos e funções. E uma coisa veio depois da outra, com versões que vão melhorando. Então as linguagens vão bebendo das outras. Os paradigmas vão bebendo dos outros. E o problema que as pessoas têm é exatamente o problema de conter a complexidade. Então, nessa maneira, na programação estruturada, você tem uma coisa incrível, que é o begin end. Sabe o begin end que a gente vê nas linguagens? Visual Basic tinha begin end. Né? Você vê o Ruby tem o end, o Pascal tinha begin end. Então, o que isso traz? Isso traz o bloco de código. Esse bloco de código, ele passa a influenciar o mecanismo interno. A linguagem passa a ter uma capacidade de gestão de memória através de pilha. Onde aquela memória que aquele bloco de código precisa para executar, ela é alocada num espaço reservado para uma pilha. E o que é uma pilha? Basicamente um segmento de memória onde que você controla como que você acessa, né, aloca e desaloca a informação dele. Empilhando. Você chama uma função, essa função precisa de 3 variáveis. Então, bota na pilha, expande a pilha para que a função use naquele espacinho ali. Aí, essa função chama outra função que precisa de mais 2 variáveis. Vai botar mais na pilha aquelas 2 variáveis. Aí, essa função saiu da execução. Na hora que ela der o return, o que acontece?
ela tira as variáveis alocadas da pilha e deixa apenas a variável de retorno na pilha, no topo da pilha. E a variável de retorno que está no topo da pilha passa a ser acessível para a função anterior. Por quê? Porque agora esse valor faz parte da pilha anterior. Então veja que dessa maneira você elimina, né, ou reduz a necessidade de variáveis globais. Mas ainda tem variáveis globais. No universo inteiro sempre tem variáveis globais. A menos que você proíba isso, você vede essa possibilidade, na hora do aperto, alguém vai meter uma porra da variável global lá. Então, o entendimento da programação estruturada, você passa a ter essa noção de função. E essa função ela tem um contexto de execução com a sua própria memória. E é isso que, quando você pega, por exemplo, uma recursão, e você faz várias vezes, né, uma função que chama ela mesmo, chama ela mesmo, chama ela mesmo, de repente dá um estouro de pilha, é porque o espaço de memória reservado no início do boot do programa, né, quando o programa começou a ser executado, esse espaço de memória acabou. Você não consegue chamar mais uma nova função, porque acabou o espaço na pilha que gerencia os estados das funções. Por isso eu consigo ter agora uma coisa muito interessante. Um único código, o código é o mesmo, os comandos da função são os mesmos, conseguem perceber? Mas a memória ela é contextualizada pela execução. Começou aqui uma diferença entre a foto e o filme. Porque eu tenho o mesmo código, agora cada vez que eu chamo a função, eu tenho memória diferente para ela, mas é o mesmo código operando naquele contexto de memória ali. Então veja que a relação com a memória mudou. E isso é fundamental compreender. Porque no final das contas, é isso que a gente está tentando desenrolar. Qual é a melhor forma de organizar código e memória? Beleza? Faz sentido? Maravilha. E agora, quem me define programação orientada a objetos? Vamos lá. Microfone, rapidão. Acho que é um passo acima, né? Que é quando um objeto é quando você consegue agrupar os próprios dados, o próprio contexto dele, e também você coloca o código, que seria funções ou os métodos dele, e deixa tudo num lugar só, é como se fosse um wrapper entre os dados e o código que vai operar naqueles dados, e aí tu fecha tudo numa caixinha bonitinha. Então acho que isso seria um objeto. Legal. Quase isso. A intuição está perfeita. Na programação orientada a objetos, deu o microfone aí. Na programação orientada a objetos, o que a gente tem? A gente passa a ter um nível a mais. Na década de 60, quando os noruegueses criaram o Simula, que foi a primeira linguagem orientada a objetos que existiu, eles tinham um problema. O problema deles é que eles precisavam desenvolver simulações. E as simulações, elas tinham uma característica de que eu precisava chamar a mesma função com contexto diferente inúmeras vezes. Só que aquela informação ela não podia sumir quando o cara retornasse da execução daquela função. Porque eu tinha que continuar, depois que eu interagi, né? Os caras estavam fazendo uma coisa muito fácil, que é basicamente um simulador para calcular, para observar o comportamento de um reator nuclear, do primeiro reator nuclear que eles estavam desenvolvendo na Noruega. E eles precisavam criar um programa que analisasse esse comportamento. E como é que faz simulação? Você basicamente pega um jogo e roda ele várias vezes. É tipo aqueles Championship Manager, em que você pega lá os times e bota para rodar só que várias vezes, para ver o que acontece com uma certa aleatoriedade. Tá? E aí você vê o comportamento daquele sistema. Né? Quais são os limites do sistema, o que acontece com mais frequência, quais são as tendências. Você faz isso através, né, de uma análise de Monte Carlo. Então, o problema que os caras tinham é que eles não podiam ficar presos. Pela natureza do problema que eles tinham que resolver, não podiam ficar presos à pilha. E foi aí que eles conseguiram inventar uma outra coisa, que é o heap de memória. O heap é um outro endereço de memória, é um outro espaço na memória do computador, que fica ali alocada
quando o programa é carregado do disco para a memória e começa a execução, já está ali separado da memória. O código está num lugar só, você tem a pilha para a chamada de função, você passa a ter o heap também. E o heap, você pede, aloca esse dado ali, e o dado fica lá. Depois que você para de usar ele, o dado continua lá. Então você pode retornar esse dado múltiplas vezes. Certo? Ele não some como na pilha, quando a função retorna. E aí os caras modelaram a orientação a objetos como processos. Então é como se fosse um sistema de eventos, que fica um loop, e ele tem todas as naturezas, né, os modelos que eles querem executar, e esses modelos ficam sendo... É muito parecido com o que a gente conhece hoje com o async.io. Que é essa natureza de um event loop, em que ele tem os processos que são executados, e a partir desses processos, você vai... esses processos são alocados na memória, na hora que eles começam. Então, o que o new faz de uma classe é basicamente alocar aquele objeto, a parte de dados daquele objeto no heap. E essa parte de dados, ela tem referências para o código. O código não está lá. O código continua no mesmo lugar. Mas a memória do objeto tem referências, dependendo da linguagem, claro, vai ter esses detalhes de implementação, mas tem referência para quem é o seu tipo base, para onde que está o código. Né? No caso do C++, são ponteiros para as funções. Então, cada objeto tem lá uma tabelinha de ponteiro para funções, que são as funções das classes. Né? E aí tem todo um algo a mais que garante que, quando aquela função for executada, vai ser em cima do contexto daquele objeto. No caso do Python, isso é o self. Né? O código fica na classe e você tem a instância, referencia a classe. Né? Então, você tem essa separação, uma relação mais íntima de dados e código. Né? Uma relação contextual. E isso já é sensacional. Né? Então, a gente tem esses 3 critérios. A alocação é dinâmica, o foco em processos, e eu tenho o Dynamic Dispatch, que é um nome difícil, que eu não encontrei uma boa tradução para o português. O que é Dynamic Dispatch? Dynamic é dinâmico, Dispatch é despacho. Então, se eu colocasse um despacho dinâmico, vocês iam imaginar um monte de coisa. Mas o que é, então, o Dynamic Dispatch? É que, por essa natureza íntima do dado com o código, apesar de eles não estarem no mesmo lugar, mas há referências entre eles, por essa natureza íntima, eu passo a não precisar definir previamente qual é o endereço de memória onde está o código. Eu posso descobrir, em tempo de execução, qual é o código que deve ser usado de acordo com o objeto em execução. Então, esse processo de despachar, o que é despachar nesse sentido? É de encontrar quem é a função certa com aquele nome e chamar ela com o contexto daquele objeto. Essa é a base do polimorfismo. O polimorfismo não é funções com múltiplas assinaturas, não é isso. O polimorfismo é um princípio pelo qual eu digo objeto.length. E não importa qual é o objeto, porque no contexto de execução, aquele código vai resolver qual é a função associada àquele objeto que vai, de fato, executar e retornar o dado que você precisa. Então, isso é polimorfismo, certo? Essas 3 coisas funcionam juntas. E é do meio que é difícil de entender, que é a questão de processos. O que isso quer dizer? Né? A gente tem uma visão um tanto limitada, né, comum, né, dicotômica, de que objetos são dados e códigos juntos. E não é verdade. O conceito, né, na prática, é isso. Na prática, você tem dados e códigos, e esse cara vai estar juntos, vão estar relacionados. Mas, no conceito, o objeto é mais. O objeto é algo que está acima de dados e códigos. Porque o objeto ele é um processo em si. E esse conceito evoluiu a partir da experiência que o Alan Kay teve com Simula e quando ele começou a entender o potencial de generalização da orientação a objetos. Onde ele começou a observar o seguinte: ora, o que é um computador? Um computador eu tenho
um set de instruções, códigos, e eu tenho memória, onde eu tenho que botar as instruções lá para que ele rode. E eu uso a memória também para alocar, ao mesmo tempo, código e dados. Mas um computador é mais do que o seu conjunto de instruções e a sua memória. Porque o computador ele tem o processo, o processamento dessa informação. Então, a forma como ele trabalha está na sua natureza. Então, você não pede, né? Quando você começa a abstrair o que é o computador e pega o conceito de computador como uma unidade de processamento de qualquer coisa, você consegue modelar qualquer problema com essa perspectiva. E essa foi a sacada do Alan Kay, foi isso que motivou ele no desenvolvimento do Smalltalk, no design das coisas que ele veio a chamar de orientação a objetos. Então, vou dar um exemplo para você. A gente confunde objeto com estrutura de dados. Certo? Então, vamos pegar uma pilha, já que a gente está aqui olhando a pilha no slide. A pilha, eu posso botar uma coisa no topo da pilha e tirar ela do topo da pilha. São basicamente 2 comandos que a gente tem. E se eu fosse sofisticar, eu poderia redimensionar a pilha, para ter mais espaço na pilha. Só que veja que isso são procedimentos, né? Capacidades que aquela estrutura de dados tem. Só que ao invés de eu me preocupar com... Só que isso ainda é muito cru. Porque eu ainda estou preocupado, né? Se eu chego e falo assim, coloque isso na pilha, tire isso da pilha. E eu pego esse dado e continuo trabalhando, eu ainda estou muito ainda na parte imperativa da programação. Dizer, faz isso, me dá esse cara para eu continuar fazendo o que eu quero fazer. O que a orientação a objetos permite é que a gente envolva uma estrutura de dados com processos. Então, eu poderia ter uma pilha que eu não sei onde está. E que ela pode se comportar na memória do computador atual, ela pode envolver uma comunicação remota, ela pode envolver storage, que ela chegou é uma pilha infinita, que dependendo do tamanho, ela persiste no disco. E para quem está conversando com a pilha, isso tem que ser transparente. Entende? Eu não me preocupo com onde a coisa está. Eu me preocupo sempre em declarar. Preciso do dado. Preciso do topo da pilha. Coloca isso na pilha. Como que vai acontecer por debaixo dos panos? Não importa. Como essas coisas são muito sofisticadas, a gente acaba esquecendo e a gente passa a tratar orientação a objetos como se fossem namespaces, que é basicamente módulos, encapsular módulos. Só que isso é uma visão limitada da coisa. E o desafio hoje é a gente conseguir tentar olhar a granulidade dessa questão, né, de como que eu crio um código em que eu consigo ter essa natureza de transformar o que seria uma estrutura de dados em um objeto que provê serviços. Então, essa é a grande diferença. Ao invés de eu ter uma estrutura de dados com métodos, com funções que transformam o estado dela, eu passo a ter, num conceito um pouco mais de alto nível, que é objetos que provêm serviços. E como esses serviços são implementados é um outro detalhe. Certo? Então, tem um exemplo muito bacana que eu achei na internet, até a partir de alguns links que a gente discutiu, onde o cara ele conceitua, né, a diferença de você abordar orientado a objetos e fazer um procedural com estrutura de dados. Suponha que você tenha uma cesta de maçãs. E essa cesta de maçãs, as maçãs estão variadas. E aí eu chego para você e falo assim, olha, você é o meu ordenador de maçãs. Então, eu chego assim, toma aqui essa cesta de maçã, ordena ela. Aí depois fala, me dá a maior, né? Me dá a primeira. Se ele ordena em ordem de tamanho, né? Decrescente. Aí vai me dar a primeira. Então, isso é uma forma de abordar. Com isso, você que está solicitando o processo de ordenação está controlando a ordenação imperativamente. Então, assim, ordena isso aqui. Certo? Qual é a outra forma de fazer? A outra forma de fazer é você pressupor que a ordenação será feita quando necessária. E fala, olha só, está aqui essa cesta de maçã. Me dá a maior. Então, eu não tenho a etapa de ordenar. Entende? A etapa de ordenar está dentro do objeto ordenador. Porque tem 2 formas de eu ter essa informação. Eu poderia passar por toda a cesta, ordenando ela em fila, e agora eu tenho uma estrutura, eu tenho uma memória consumida aqui,
Ou eu poderia ter uma outra estratégia, que é simplesmente pegar, passar por todas as maçãs e ficar sempre com a maior que eu encontro. Veja que é completamente diferente em termos de alocação de memória, em termos de custo computacional. Só que, para a gente, isso tem que ser indiferente. Porque a estratégia tem que estar oculta, opaca dentro do objeto. O objeto é o seu próprio processo. Está claro isso? Consegui explicar isso? Isso é sofisticado. Talvez a gente tenha que ir para detalhes no código. Mas consegue entender o que eu quero dizer com isso? Que uma estrutura de dados com métodos não é necessariamente um objeto. Mesmo que você esteja numa linguagem, estou falando de como você expressa. Isso é de como você estabelece a relação entre as partes. Não é como o computador funciona debaixo dos panos. Debaixo dos panos é código e dado. Certo? É código e dado. Deixa eu pegar aqui, dar um exemplo de código para ficar claro para vocês.